Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura da palavra de Deus. Eu vou ler todo o texto e depois nós vamos reler juntos o versículo 42. Obrigado, meu irmão. Diz assim as Sagradas Escrituras: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos ler juntos o versículo 42, numa só voz? Vamos lá, 1, 2, 3. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, tua palavra foi lida, ela é viva, eficaz, ela de fato nos confronta, nos consola, ela traz alegria ao nosso coração, ela restaura a nossa alma, ela nos dá sabedoria para viver e também nos ensina qual que é a igreja que o Senhor requer que sejamos. Ajuda-nos a cada vez mais, em Tua palavra, vivermos conforme o Senhor deseja. Ó Deus, abençoe esta aula neste instante. Abra o nosso coração, a nossa mente, e usa-me como Teu servo, como instrumento Seu, a despeito das minhas limitações, também a despeito das limitações dos meus irmãos, que sejamos alimentados, edificados e que cresçamos e amadureçamos em mais esta aula. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, qual seria a igreja dos seus sonhos? Qual seria ou é uma igreja ideal segundo o mundo? Vamos lá, me ajudem a pensar. O que é uma igreja bacana, ideal, joia, segundo a sociedade? Podem falar. Que tem muita gente, animação. Uma igreja ideal dos sonhos pode ser aquela que espera que os crentes sejam perfeitos, né? Não pode ter pecado. O que mais? Estrutura também pode ser uma coisa. A igreja dos sonhos é aquela igreja que tem muito dinheiro, né? Pompas, bastante estrutura, algo bacana, legal, assim, que enche os olhos. Ou que tenha muitos eventos também, né? Muita coisa, muita atividade. Evento para o jovem, para o adolescente, para a criança. Não que isso por si só seja ruim, mas às vezes os eventos se tornam, como o nome diz, vento, né? Apenas vem, passa e não traz nenhum benefício para a igreja. Qual que é a igreja dos seus sonhos? O que você deseja e sonha cada vez mais para a sua igreja? Para a igreja presbiteriana de Itaporã, a nossa igreja. Esse texto é muito conhecido e o evangelista Lucas, após escrever o Evangelho de Lucas, algum tempo depois, ele dá continuidade no seu registro histórico e vai então escrever o livro de Atos. Ele inicia o livro de Atos e narra o momento que Jesus é assunto aos céus, a ascensão de Jesus. Jesus sobe, aí Judas é substituído, Matias é escolhido,
E aí ele começa a narrar o momento que a igreja começa a crescer a partir do momento que Jesus sobe, o Espírito Santo é enviado e os apóstolos começam a lançar o fundamento da igreja, ou dão continuidade. E aqui vai narrar para a gente qual deveria ser a igreja dos nossos sonhos. O que é ideal para uma igreja? O que é necessário para que sejamos uma igreja que agrada a Deus? Será que realmente é importante estrutura? Talvez tenha a sua devida importância, mas será que isso é primordial, é a prioridade? Será que a prioridade é a quantidade de pessoas? O que é o ideal para uma igreja que agrada a Deus? E aqui a gente vai ver de forma muito preciosa, Lucas descrevendo a beleza dessa igreja crescendo e se desenvolvendo. A igreja que se inicia, o Espírito Santo é derramado, e agora os apóstolos vão dar continuidade ao ministério de Jesus, e vão continuar e lançar os fundamentos da igreja. Por isso que somos uma igreja apostólica, não apostólica ou católica apostólica romana, mas uma igreja apostólica porque estamos firmados na doutrina dos apóstolos. E aí nós vamos ver isso também. E aí nós vamos ver uma igreja que, apesar de ter doutrina, ela tinha vida e prática, uma igreja que tinha sim um credo, uma confissão, mas tinha também conduta, tinha palavra, mas tinha fervor, o verdadeiro fervor, ela tinha quantidade, e de fato crescia dia a dia, enquanto isso o Senhor ia acrescentando, mas a despeito da quantidade, ela tinha qualidade, seja no ensino, seja na busca da santidade na vida das pessoas. E hoje, ao olharmos para essa igreja, que é chamada, dentro da história da igreja primitiva, por ser uma das primeiras ali no período neotestamentário, nós vamos ver então a igreja que queremos ser. Algumas características dessa igreja para entrarmos aí na nossa folhinha, tá? Mas por enquanto, você pode notar aí que está aí as 4 características. Então a primeira característica da igreja que queremos ser é uma igreja que persevera onde? Onde? Na doutrina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Já viu alguém dizer que doutrina é algo ruim? Doutrina mata, já viu falar isso? A letra mata, eu falei isso aqui também. Mas o Espírito vivifica. E aí interpretam erroneamente esse texto, dizendo que quanto mais a gente estuda, mais nós somos frios. Não é verdade? Não, a igreja presbiteriana é muito boa na palavra, mas eles são sorveterianos. São frios. Mas será que realmente é isso que a Bíblia diz? Porque é incoerente ser bom na palavra e frio em outros aspectos. Não é bem assim. Porque aqui nos narra uma igreja que perseverava na doutrina, e uma característica preciosa, indispensável, a primeira que é narrada aqui, de uma igreja que nós devemos desejar e almejar, é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa, pastor? É aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou para os seus apóstolos. Ele passou muito tempo, escolheu a dedo cada um deles, e nós vamos ver hoje à noite que não existem mais apóstolos nos dias de hoje, não existem. Apóstolo bom, como dizia o pastor Nicodemos, é apóstolo morto, já morreram. Esses são os bons. Até ali no período Paulo, o último dos apóstolos, fora de tempo, hoje não existem mais. Você quer saber por quê? Aí você vem hoje à noite, tá bom? Mas, que doutrina é essa? Atos 13, marca aí sua Bíblia, deixa no texto, e vai lá para Atos 13. Olha que coisa preciosa essa doutrina. Versículo 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina. Então a primeira característica que a gente vê é que essa doutrina, ela surpreende. Surpreende, deve nos surpreender. Antes de eu falar que doutrina é essa, primeiro entenda isso. Ela surpreende. Ela nos deixa maravilhados. É algo extraordinário eu conhecer mais sobre o próprio Cristo. E aqui já estou falando que doutrina é essa. Sobre a própria palavra de Deus. É algo precioso quando
afadigamos e estudamos, e de repente lemos um salmo que já conhecemos há tantos anos, e descobrimos novas verdades, não revelações novas, mas verdades que estavam lá, mas antes não tínhamos visto, e aquilo salta aos nossos olhos, é extraordinário. Eu tenho certeza que o Salmo 23, você ainda não o esgotou em tudo que ele pode te ensinar, daquele que é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, aquele que realmente é que não te falta, que você não terá nenhuma necessidade tendo a Ele, não necessidades materiais. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos maravilha de fato, nos deixa perplexos. E quantas vezes nós nos acostumamos de tal forma, que lemos de forma tão indiferente. Aí lemos, e não deixa de ser um livro, não deixa de ter aspectos literários, de ter princípios de interpretação com gêneros que precisamos ter o cuidado. Entretanto, é o único livro, pelo menos na maioria das vezes, que você lê e o autor está lá com você. Ele se senta ao seu lado. Então, ao estudar essa doutrina, nós temos que nos maravilhar. Devemos ter expectativas ao estudar a Bíblia. Não expectativas ilusórias em nós mesmos, no pastor, mas expectativas porque é a palavra de Deus. E Deus não frustra as nossas expectativas. Por isso o procônsul ele fica maravilhado com a doutrina do Senhor. Mas essa doutrina também nos faz amadurecer. Efésios, capítulo 4. Pode ir lá, vamos abrir a Bíblia. Quem quiser participar, pode ficar à vontade, tá, irmãos? Efésios 4, versículo 14. Vamos ler juntos esse texto? Efésios 4,14, vamos lá? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas para que tem alguma finalidade aí, né? Ele está concluindo alguma coisa. Aí o versículo 13 diz que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. A doutrina é conhecer o próprio Cristo, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja que a doutrina é exatamente para nos fazer crescer. O objetivo de conhecer doutrina, mas não qualquer doutrina, mas a doutrina bíblica, a doutrina verdadeira, é para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Há muitas pessoas que vivem dentro da igreja há muitos anos, mas são instáveis no conhecimento. Qualquer coisa, ou os deixa maravilhados, ou os abala. Por quê? Porque não tem fundamentação, não tem doutrina. E nós vamos ver que muitos vivem segundo uma doutrina frágil, instável. A fé é baseada meramente em experiências, ou naquilo que eu vi, mas não tem conhecimento. E meus irmãos, fé pressupõe também racionalidade, tem que pensar. Crer, como dizia John Stott, é também pensar. A fé, de fato, é uma matéria do Espírito Santo, ele aplica em nós, mas não significa que ter fé, eu não vou usar a minha razão. Eu não vou pensar, estudar, entender e buscar crescer no conhecimento. Porque senão você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Aí qualquer coisa que um pastor qualquer falar aí, ou eu mesmo, você vai acreditar, não, o pastor disse. Ou qualquer coisa que você ouvir em músicas. E acho interessante, Paul Washer, um pastor americano, ele fala assim, a maioria dos cristãos hoje tem a fundamentação da sua fé com base em letras de músicas. E meus irmãos, não é porque a música é gospel, evangélica, que está certa não, na verdade a maioria não está. Então não fundamentamos a nossa fé em músicas, em experiências, mas na Bíblia. Mas para que eu não seja levado por qualquer vento de doutrina, eu tenho que conhecer e estudar. E essa é a característica. Mas a doutrina, ela também salva. 1 Timóteo 4,16. Vai lá, vamos abrir? Primeira Timóteo 4,16.
Vamos ler juntos? Vamos lá. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Veja, queridos, doutrina salva, a verdadeira doutrina. Então, cuidado com esse negócio aí de que não, a gente não precisa estudar tanto a Bíblia. A gente tem que apenas orar. São duas coisas que precisam caminhar juntas. Certa feita perguntaram para um pastor, essa historinha é bem conhecida, ou foi a W. Tozer ou a W. Pink, o que é mais importante, a leitura e o estudo da palavra ou a oração? Aí ele respondeu assim, o que é mais importante para um passarinho, a asa direita ou a asa esquerda? As duas coisas precisam andar juntas. É aquilo que o doutor Martin Lloyd Jones falava de ortodoxia e ortopraxia. Eu preciso, de forma intelectual, estudar as Escrituras, ser ortodoxo, tenho que buscar intelectualidade. Todos nós devemos buscar a teologia. Você não vai estudar, nem todo mundo vai para um seminário, mas todos somos teólogos, porque todos estudamos a Bíblia, todos estudamos sobre Deus. Mas isso também não pode eliminar a piedade, a oração, a devoção, o verdadeiro fervor. E veja, quando eu apenas estudo a Bíblia, é até incoerente, mas, ok, vou me tornar arrogante, um mero intelectual, e me achar melhor do que os outros. Né? Tem muitos teólogos de internet assim, que querem brigar com todo mundo. Por quê? Porque são meros acadêmicos, querem apenas estudar a Bíblia. Agora, se eu apenas quero buscar uma vida de devoção, de oração, sem Bíblia, eu me torno místico, com uma fé rasa, superficial, fraca, e vou acreditar apenas em experiências. Então, as duas coisas precisam andar juntas. Doutrina e piedade. Ortodoxia e ortopraxia, a prática. Essas coisas precisam andar juntas. Eu tenho que estudar, por isso que você está aqui na escola dominical. Mas você também vai colocar em prática todo o conhecimento intelectual que você vai recebendo nas Escrituras. Nós vamos conhecer quem Deus é, nós vamos conhecer o que é a Bíblia, por que a gente acredita que ela é suficiente, inerrante, inspirada por Deus, por que batizamos crianças, essa coisa da igreja católica. Veja, não é apenas por estudar, mas é porque temos convicções, as convicções que nos levam à humildade e a nos prostrarmos diante de Deus pela grandeza que Ele é. As duas coisas têm que andar juntas. E a primeira característica é que a igreja persevera na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina aí é preciosa. E aí leia o versículo 43, volta lá para Atos 2, vamos ler juntos. Dois textos que vai agora intensificar que doutrina é essa. 43 diz assim, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora capítulo 4, versículo 33. Olha, que doutrina é essa que os apóstolos falavam? Vamos ler juntos, versículo 33, capítulo 4, versículo 33, vamos lá? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Jesus é o centro de toda a palavra, seja no Antigo Testamento, seja no Novo. Quando eu olho para Adão, por exemplo, aí Paulo vai falar que Jesus é o perfeito Adão, o segundo Adão. Diferentemente do primeiro, obedeceu a Deus. E diferentemente do primeiro, que falhou no teste no jardim, e sendo o nosso representante, levou todos à morte, o segundo Adão, Jesus, cumpriu, obedeceu, passou no teste no jardim, e nos deu vida. Aí você olha para a vida de José, por exemplo, não, pastor, mas o Antigo Testamento não fala de Jesus, fala. José é aquele que aponta para o perfeito e superior José, que foi vendido e abandonado pelos seus, mas depois usa o seu poder de ser o braço direito, está à direita do glorioso faraó, do grande Deus, para salvar aqueles que o venderam. Isso sou familiar? José e Jesus. Veja, Abel, diferentemente de Abel, o sangue de Abel que clamou por Caim, ele clama porque Caim foi um culpado.
e Abel, um aparente inocente. Jesus é o superior a Abel, que derrama o seu sangue por pessoas que são pecadoras, nós. Agora o sangue dele clama por nossa absolvição, não pela condenação, como o de Abel foi por Caim. Você olha para Isaac, Jesus é o verdadeiro e superior Isaac. Ele não foi poupado. Não apareceu um cordeirinho. Jesus foi o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Toda a Bíblia fala de Jesus. O profeta Isaías fala daquele que seria o servo sofredor. O profeta Miqueias, daquele que viria de Belém, Efrata. Oséias, aquele que viria montado num jumentinho. O bom pastor, em Ezequiel. Toda a Bíblia fala de Jesus, não só o Novo Testamento. Então tudo tem que ter Cristo como centro. Esta é a verdadeira doutrina. E nós vamos conhecer mais sobre Jesus. A igreja é a noiva desse Jesus. Nós falamos sobre o Pai de Jesus, sobre o Espírito Santo que lança luz para que conheçamos quem é Jesus. A palavra, a fé vem pela ouvir, e ouvir a palavra de Jesus, de Cristo. A Bíblia fala sobre Jesus do início ao fim. Portanto, é por isso que eu mencionei aqui e disse que o Evangelho será pregado todo domingo. Porque Jesus está em cada vírgula da Escritura. Essa é a doutrina que eles perseveravam. E porque muitas vezes dentro da nossa igreja, eu falo a nossa em geral, seja presbiteriana, seja cristã, podem ter pessoas que às vezes têm muito tempo, mas ainda não conhecem quem é Jesus. E sempre temos que ouvir. Por muito tempo eu vivi dentro da igreja, cresci dentro da igreja, não nasci, mas cresci desde a infância. Mas eu ia porque meu pai me levava. Até o momento que eu pude ter um momento que eu entendi quem era Jesus. E assim é a nossa vida. Por isso que o tempo todo vamos ouvir sobre Jesus, a verdadeira doutrina. E aí a gente fala sobre catecismos, né? Catecismos, confissões, credo. O que é isso, pastor? Negócio de igreja católica, ficar falando de catecismo, falar de credo, cruz credo, né? Já vou falar no credo apostólico? Eu sei que vocês conhecem, né? Nada mais é do que um resumo da nossa fé cristã. Creio em Deus Pai, creio no Filho e no Espírito Santo. Ele resume a Trindade, fala da igreja. É um resumo extraordinário que resume, por isso que é apostólico. Ele resume. Não é nenhuma reza para você ficar repetindo incontáveis vezes. Não, a gente às vezes vai repetir aqui na igreja. Entretanto, não apenas por repetir, mas por fins pedagógicos para nos lembrarmos em quem nós cremos. Por isso que é credo, significa creio. O que é confissão? É o que confessamos. Por que a gente tem uma confissão de fé? É a forma como interpretamos a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre casamento? O que a Bíblia fala sobre divórcio? O que a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre o governo civil, sobre ela mesma, sobre Deus, sobre predestinação? Está lá na confissão de fé. E os catecismos? Pergunta e resposta. A gente vai ler hoje a pergunta número 4 no culto. Quem Deus é? Aí ele responde para a gente e traz lá as referências bíblicas, mostrando de onde é que ele tirou aquilo. Veja que a doutrina é preciosa, irmãos. Pessoas que abandonam a doutrina vivem com uma fé instável, rasa, superficial e não amadurecem. É por isso que há muitas igrejas que têm muito rodízio, tem muita igreja aí, pode ter a estrutura que for, pode ter todas as pompas, milhares de pessoas, mas há um rodízio incontável e as pessoas saem de lá da mesma maneira, não amadurecem. E aqui é claro que eu estou puxando sardinha um pouquinho para a gente, né? Defender a igreja presbiteriana do Brasil é uma bênção, aquelas que permanecem e perseveram na doutrina, mas não somos a única igreja, tem muitas igrejas boas e fiéis, muitas. Tem igrejas, Assembleias de Deus com irmãos sérios que estudam a Bíblia de forma fiel, batistas que perseveram na doutrina. Mas você está aqui, então continua sendo presbiteriano, tá bom? Fica aqui com a gente. Tranquilo, irmãos, até aí, primeira característica? Deixa eu passar as outras um pouquinho mais rápido. A segunda é a comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aí olha só o versículo 44, o que é comunhão? Alguns inclusive interpretam isso aqui erroneamente. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí fala que vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, veja, todo dia, todo mundo, unânimes,
todo dia no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Eles ainda contavam com a simpatia de todo o povo, a cidade gostava deles, e enquanto isso o Senhor ia dando mais gente para eles. Olha que comunhão extraordinária. A palavra comunhão aqui do grego é a palavra que a gente conhece muito bem, koinonia, né? Daí vem a palavra koinonia, ou comunhão, comum. Aqui a ideia é que eles tinham tudo em comum. Aí deixa eu trazer uma nota de rodapé. Alguns vão dizer que aqui a Bíblia está pregando o socialismo, o comunismo. Todo mundo tem que ser igual, ou todo mundo tem que vender tudo, e aí a gente dá tudo para o Estado, e o Estado deixa todo mundo igualzinho. Isso pode parecer bonito, mas não é bíblico. A Bíblia fala: aquele que não trabalha, que não coma. E a Bíblia fala da lei da semeadura e da colheita. Você trabalhou, você pode colher, é benção. Agora a ideia de ter tudo em comum, é porque, como eu mencionei, às vezes Deus vai dar mais um pouquinho. Para quê? Para que quando alguém tiver necessidade no meio do povo de Deus, esses que Deus deu mais um pouquinho, ajude. É assim, não é socialismo não, tá, irmãos? Nem comunismo, nem nada. É comum, comunhão. Vendiam, repartiam, tinha alguém que estava passando algum problema. A ideia vai mostrar durante a narrativa que ninguém ficava necessitado dentro da igreja. E aqui eu vou dizer, é pecado você passar necessidade dentro da igreja. Pecado por quê? Não sou pastor da Universal, não. Porque se você estiver precisando, você tem que pedir ajuda. E a gente está aqui para isso mesmo. O conselho, a junta diaconal, os seus irmãos. É por isso que é pecado não ajudar e é pecado também não pedir ajuda, tá bom? Então já fica aqui uma exortação pastoral. Nós somos um só corpo e não podemos sofrer sozinhos. Isso é pecado. Como é que está seu relacionamento com outros irmãos dentro da igreja? Veja, ter tudo em comum. Você tem ligado? Alguém que você está sentindo falta? Ô meu irmão, tem tempo que você não vem. Não é uma função específica do pastor, dos presbíteros, apenas, não. É de toda a igreja. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Temos que ter comunhão. Qual foi a última vez que você ligou para alguém? E veja, essa comunhão precisa ter em comum, inclusive, na doutrina. É por isso que nós temos uma confissão, nós temos catecismos, porque precisamos andar juntos naquilo que cremos. Nem sempre vai ter unidade em tudo. É impossível, né? Eu costumo dizer que a igreja é um milagre. Um monte de pecador caminhar juntos, às vezes o conselho, 5 pessoas que pensam diferente, é um milagre de Deus. Entretanto, na doutrina, a gente tem que caminhar junto. É por isso que, inclusive, no Supremo Concílio, na última reunião, foi estabelecido: olha, você quer ser um membro da igreja? Ok, mas você tem que subscrever aquilo que a gente acredita. Antigamente era comum: pastor, eu sou presbiteriano, mas eu não concordo com isso. Isso não faz sentido. A gente tem que andar em comunhão, ter em comum aquilo que nós acreditamos. Ok? E aí a gente vai bater bastante nessa tecla aqui também. 1 João 3, 17 e 18 diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo, olha sobre comunhão, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí João fala: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, você quer amar de verdade, tenha comunhão e se preocupe com os outros. Não seja egoísta, individualista, se preocupe com o seu irmão. Essa igreja deve ser a igreja dos seus sonhos. Persevera na doutrina e na o quê? Onde é a chance? Pode falar. Comunhão. Vamos lá, acorda, irmãos. E terceiro, qual que é o terceiro aí? Versículo 42. Qual que é o terceiro? Partir do pão. Isso aí, está ficando mais forte. Isso aí. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão. Que partir do pão é isso? Há uma discussão e tal. Eu acredito plenamente que aqui ele está se referindo à ceia do Senhor. Havia uma perseverança na ceia, porque no grego
esse não é um pão qualquer, partir do pão tem uma especificidade no texto original, diferente do texto mais embaixo, versículo 46, que diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Ali era um pão geral, as pessoas comiam pão, churrasco, né? Pão de queijo, chipa. A chipa aqui eu conheci, o pessoal gosta bastante de chipa aqui, né? E é bom também, o negócio é gostoso. Mas aqui, o pão aqui no versículo 42 é o pão específico, a Santa Ceia. Eles eram perseverantes. E veja, aqui tem 4 elementos preciosos do culto. Por isso que alguns comentaristas vão dizer que aqui ele está trazendo a especificidade no culto. Doutrina, pregação nos ensina a doutrina. Comunhão, culto é um lugar de comunhão. Partir do pão, sacramentos, Santa Ceia e orações. Tudo que acontece no culto. E aí essa celebração era acompanhada de tudo isso. Permita-me ler, na nossa confissão de fé, tem um capítulo só sobre esse sacramento. Olha o que diz. Na noite em que foi traído, ouça com bastante atenção. Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até ao fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo. Então Jesus institui para que nos lembrássemos perpetuamente que ele morreu por nós. Essa foi a ideia da Páscoa. E aí hoje não celebramos mais a Páscoa. Hoje nós celebramos Santa Ceia. Não circuncidamos mais, batizamos. E aí na Páscoa, qual que era a finalidade da Páscoa? Quando os filhos perguntaram, olha só, os filhos iam estar inseridos. Na hora da celebração, papai, o que é isso? Por que matar esse cordeirinho? Para que eles nunca se esquecessem e ainda ensinassem para os filhos. Aí os papais iam falar assim, não, meu filho, é porque Deus nos libertou lá da escravidão do Egito. Inclusive, todos os primogênitos morreram, só não os nossos. Aí a gente passou lá um sangue na porta, sabe? E aí Deus guardou a gente. E os filhos iam aprendendo, e todas as vezes que isso acontecia, eles iam ensinando. Essa é a ideia do sacramento. Seus filhinhos precisam perguntar, ter curiosidade, ou você os instiga e instrui. A gente está comendo do corpo e bebendo do sangue de Jesus. Como assim, pai? De forma simbólica. Ele deu sua vida por nós, ele derramou o seu sangue, ele nos salvou da escravidão do pecado. Teve um dia que Jesus morreu na cruz, meu filho. É por isso que perseveramos unânimes no partir do pão. E agora, queridos, quando participamos da Santa Ceia, nós não estamos participando de um ritual vazio. Não é apenas um memorial, nos ajuda, é sim, em memória de mim, né, de Jesus. Entretanto, Cristo se faz presente e nós somos nutridos. Veja, a confissão continua falando assim, a finalidade da Santa Ceia sela aos verdadeiros crentes os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele. Quando participamos desse sacramento, nós somos nutridos, fortalecidos, crescemos em Cristo uns com os outros e somos amadurecidos. É por isso que é precioso demais. Se não devemos faltar culto público, quanto mais no dia que tem ceia. Deixamos de ser alimentados duplamente. O banquete, como diziam os puritanos, a feira da alma, é uma feira onde saímos cheios e fartos. Palavra, Santa Ceia, oração, comunhão, espiritualmente é uma feira. E aqui diz que essa igreja perseverava no partir do pão. Infelizmente, às vezes a gente trata a Santa Ceia com banalidade. É um ritual ali, olha que legal, vamos comer um pãozinho, tomar um fruto da vide ali, um suquinho bacana. Mas qual o significado disso? Se eu não tenho em mente que eu estou sendo fortalecido. E é por isso a minha orientação, aqueles que ainda não fizeram profissão de fé, adolescentes, olha que bênção vocês estarem aqui, jovens. A partir de 12 anos ali, você já tem idade para confessar quem vocês creem e desfrutarem da mesa do Senhor. Mas não apenas por desfrutar, não é só porque eu quero participar, porque é legal, realmente. Mas entendendo o significado. Eu quero poder ser mais alimentado. Eu quero estar presente nessa mesa extraordinária.
Eu quero me fartar. Eu quero ser alimentado com o corpo e com o sangue de Cristo. É por isso que acusavam os cristãos de serem... Como é que é? Quem come corpo é o quê? Canibal, né? Esse povo come corpo, é acusado, porque a linguagem que a gente usa é essa. O corpo dele foi dado por nós, o sangue dele foi derramado por nós. E aí nós somos nutridos. A nossa fé é fortificada. Quando participamos dignamente, entendendo, é diferente. Então, persevere na doutrina, no comunhão e no partir do pão. Leve a Santa Ceia a sério. Tenha ela como uma prioridade indispensável na sua vida. Veja, aqui nós celebramos no primeiro domingo do mês. Todo culto é importante, tá, irmãos? Quando a gente falta... Imagina, eu falto um culto, pelo menos 15 dias, aí, 14 dias, sem ter comunhão, sem participar das orações públicas, sem ouvir a pregação. 2 semanas, né? 7 mais 7, 14 dias. Metade do mês você perdeu. Porque na maioria das vezes a gente só participa do domingo. E aí você faltou um domingo, foi muita coisa. É por isso que não falta domingo. Quanto mais o dia do Senhor, que tem Santa Ceia. Aí você faltou você vai ficar 2 meses. Percebe a importância? A gente tem que priorizar. A grande questão não é porque... é porque não é prioridade. Aquilo que é prioridade para mim, eu vou colocar como objetivo e vou executar. Se é prioridade, eu vou fazer, vou estar, vou ir. Agora, quando eu deixo de ir, é claro que tem questões extraordinárias. Como eu falei aqui, né? Se estiver na UTI, não vai ter jeito. Que isso, pastor? Exagerado, né, pastor? Se estiver internado, o filho está... A irmã está aí, está desmamando, está amamentando, acabou de resguardo. Então, tem questões que a gente entende, e eu tenho certeza que, sendo eles servos de Deus, sentem muita falta. E faz falta, eles não deixam de perder. Mas são questões que justificam. Agora, eu faltar porque eu fui passear, porque eu estava cansado, aqui você é revigorado, tenho certeza. Então, não falte. E por último, perseverança aí, doutrina, comunhão, Santa Ceia, e qual que é a última aí? Oração. Perseveravam nas orações. Versículo 46, novamente, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A oração, ela é um dos elementos do culto e algo precioso. E aqui também alguns vão dizer que ela tem a especificidade da oração pública. Há uma diferença entre eu orar sozinho, é necessário, com a minha família e publicamente. Quando aqui o pastor ora por nós, quando tem algum presbítero, diácono orando pela igreja, são orações que a gente chama de orações públicas, que também são importantíssimas. E aqui note que era diariamente, além dos cultos do dia do Senhor, que a gente vai ver mais para frente, se formos estudar Atos depois, mas eles oravam constantemente. Salmo 27, versículo 4, diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Deixa eu mostrar alguns textos aqui que falam sobre oração em Atos. Atos 1, 14. Vou abrir esse, depois eu vou falando apenas, sem precisar ficar abrindo. Todos esses perseveravam unânimes em oração. Aí aqui agora de forma específica nas casas, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja que eles se reuniam para orar. Eles se encontravam, vamos orar. Em Atos 3, diz que os líderes da igreja vão orar 3 horas da tarde. Atos 4:31, a igreja está sendo perseguida, eles oram, o lugar treme, o Espírito desce. Atos 6:4, a liderança entende que a sua maior prioridade é oração e palavra. Aí institui-se os diáconos, para que os presbíteros orassem, se dedicassem à oração, ao ensino, e aí os diáconos cuidassem da assistência dos necessitados, das viúvas que estavam sendo esquecidas. Atos 9, primeiro sinal que Deus dá para Ananias, que Paulo era um convertido, sabe qual é? Ó, Ananias, você vai lá. Aí Ananias talvez pensasse, como é que eu vou saber que ele converteu mesmo? Ele vai estar orando. Atos 9:11. Ele vai estar orando, Ananias.
Um convertido tem que orar, viu? Saber que é convertido, ele ora. A gente vai ouvir hoje sobre as características do povo de Deus. Algumas características com base no prefácio de 1 Pedro. E uma delas, não na pregação, mas aqui agora é a oração. Pedro está preso, a igreja ora por ele é liberto, miraculosamente. Depois, em Atos 13, a igreja de Antioquia abre as portas, depois de orar, para que ela se envolva com missões mundiais, vão para outros lugares. 16, Atos 16, Paulo e Silas oram na prisão, lembra? A prisão se abre. Atos 20, Paulo ora com os presbíteros da igreja. Atos 28, Paulo ora pelos enfermos. Veja que a oração é o tempo todo na vida deles. O tempo todo, oração, 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 oração. É por isso que é incoerente falar que crente presbiteriano, reformado, calvinista, ou seja lá qual outro termo, não ora. Não, ora sim. Certa feita, é uma história bem legal, acho que vocês já ouviram, isso aqui já contou várias vezes, vários pastores conhecem. 5 estudantes universitários foram visitar a famosa igreja do príncipe dos pregadores, o pregador que eu mais gosto, Charles Spurgeon. Aí esses estudantes foram lá conversar ouvir, conhecer a igreja. Aí um dos diáconos atendeu e falou assim: vocês querem conhecer o sistema de aquecimento da igreja? Aí era um dia quente na Inglaterra, imagina, aqui em Itaporã chega alguém e a gente queria apresentar o sistema de aquecimento, não faz muito sentido, né? Era mais ou menos alguma coisa assim, eles disseram, tá bom, né, vamos lá. Aí eles desceram as escadinhas assim com o diácono, aí ele abriu uma porta, faltava alguns minutos para o culto, tinha 700 pessoas orando pelo culto e pelo pastor. Ele falou, esse é o nosso sistema de aquecimento. Spurgeon atribuía o seu sucesso ministerial, o crescimento da igreja, à sua própria igreja que orava por ele. Oração. A igreja que persevera na oração. Nós temos que resgatar o foco na vida de oração. Tanto nossa individual, como igreja. É interessante que há uma anedota, se fala assim, ou é anedota, não sei, sobre oração, dizendo que a reunião de oração morreu, já viu? Tem o sepultamento da senhora reunião de oração. A maioria das igrejas não fazem mais. Porque a gente faz, ninguém vai. Isso aí é generalizado. Mas graças a Deus a nossa semana de oração aqui foi uma bênção, teve um número significativo. Agora vamos continuar. Vamos ver uma forma aí da gente orar mais. Seja tendo um dia da semana, as mulheres, os homens, os jovens. A gente não precisa ficar preocupando em ter atividade. Se reúne para orar. Quando a gente se preocupa demais com atividade e evento, ele passa rápido. É bom, às vezes proporciona comunhão, mas imagina a oração. Então vamos orar mais. Vamos orar mais? Amém. Imagina uma igreja forte em todas essas áreas. Dá vontade de ser de uma igreja dessa, não dá? Persevera na doutrina, persevera na comunhão, persevera no partir do pão, na santa ceia, persevera na oração. Essa é a igreja dos nossos sonhos. E Deus tem nos dado a graça de fazer parte de uma igreja assim. E que cada vez mais sejamos essa igreja para a glória de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá para a nossa folhinha, queridos. Aqui é rapidinho, tá? A folhinha. E permita-me, tem um negócio que fala assim, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Já ouviu falando isso? O relógio nosso ali não está funcionando. Então a culpa é dele, se eu passar do horário. Vou até esconder o meu aqui, tá bom? Mas brincadeira. É 10h30 ou 10h15? 10h30? Oh, que bênção, olha aí. Então eu estava indo certo, estava com medo, mas vamos terminar certinho, tá bom, irmãos? O culto também, eu estou muito empolgado, chegando, estou falando demais. Taná falou, moço, está pregando o culto inteiro. Vai com calma, e minha esposa é sábia, ela me orienta também. Os presbíteros também me orientaram. Tá bom, vou deixar para pregar só na hora da pregação, tá, irmãos? Para a gente ter um culto objetivo, simples e gostoso. Mas na pregação eu vou falar mesmo. Fiquem tranquilos. Para a gente terminar no horário correto também. Mas domingo não estava funcionando o relógio, não. A culpa é dele. Irmãos,
Então vamos lá. Eu trouxe aí rapidamente a filosofia ministerial. Dentro dessa série, quero que vocês conheçam um pouquinho o pastor de vocês, de forma bem objetiva. Eu apresentei para o conselho da nossa igreja, quando a gente estava conversando, quando iam me fazer o convite. Aí eu falei, olha, tem 4 pilares que eu sigo da minha filosofia ministerial. O primeiro é a pregação, o ensino. É por isso que o pastor é chamado de ministro docente ou presbítero docente, porque a minha principal responsabilidade é ensinar. A maior parte da minha semana e do meu tempo é estudando. E aí tem uma historinha aí, diz que o pastor estava capinando, aqui fala carpir, né? É carpindo, e aí passou um irmão, ô pastor, está trabalhando? Aí ele falou, não, estou descansando. Aí depois ele estava lendo, aí o irmão passou de novo, ô pastor, está descansando? Ele, não, agora eu estou trabalhando. A ideia é mais ou menos essa. A principal responsabilidade do pastor é o preparo, é o ensino. Então eu tenho tentado guardar as manhãs e protegê-las para que, no mínimo, ainda não está dando tempo certo, de segunda até sexta-feira, eu consiga, nas manhãs, passar elas estudando. Para o estudo, se eu for dar aula, depois nós vamos ter professores aqui nos assistindo também, temos excelentes professores, e na pregação. Pregação é responsabilidade minha. Vocês sempre vão me ver aqui pregando. Se eu estiver na igreja, vocês vão me ver. A não ser que a gente convide um pastor e tal, mas é minha responsabilidade, eu sou sustentado para isso, para ensinar e alimentar vocês. Então, pregação, ensino, é a principal área. Mas tem a visitação também. A visitação não deixa de ser um dos pilares também da filosofia ministerial. E aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque é importante a visitação. Não é o principal, mas é necessário. E aqui eu já fui orientado pelos presbíteros. No interior, demanda mais visitação do que de onde eu venho. De onde eu venho, às vezes a gente fazia 1 ou 2 visitas na semana, no máximo, quando conseguíamos. Porque é uma vida acelerada, as pessoas não são tão receptivas assim. Aqui não, de quarta para cá, acho que já devo ter feito umas 12 visitas, já com o presbítero Zico. Então, eu estou me adaptando, vai ter semana que a gente consegue. O meu foco é ficar entre 5 a 8 visitas aí, né, para que eu também não deixe a minha família. Um dos meus erros, que eu cometo facilmente, é me envolver de tal forma que às vezes eu esqueço. Eu tenho filho, né, tenho esposa, e aí eu trabalho nos 3 expedientes, manhã, tarde e noite. Eu preciso de um deles, pelo menos, para estar com a minha família, né? E essa é uma luta que eu tenho tentado, cuidando da minha família também. Mas a visitação, quarta, quinta e sexta, na parte da tarde, era quarta e quinta, aí algumas sextas estamos indo também, a gente passa a tarde aí visitando. E é claro que tem gente que trabalha, na parte da noite também, a gente vai visitar vocês, tá bom? Aqueles que trabalham na parte da tarde. Terceiro pilar, aconselhamento bíblico. O aconselhamento também é necessário e um dos pilares da filosofia ministerial que eu estou trazendo e carrego na minha vida. Então, Deus tem me dado a graça, inclusive, já de orientar alguns. Eu vou te aconselhar à luz da Bíblia. Se for para falar algo que você não vai gostar, eu vou falar. Olha, irmão, não é assim, o caminho não é esse. E irmãos já têm procurado e louvado seja Deus por isso. Contem comigo, tá bom? Não significa que se você precisar de uma emergência na manhã, eu não vou te atender. Estou aqui à disposição. E conte comigo, pastor, estou precisando de um conselho, vou tomar uma decisão. A gente está aqui para isso também. Se eu não souber, a gente vai orar juntos, vamos estudar a palavra e buscar a orientação de Deus juntos. Seja eu, sejam os nossos presbíteros. Nós temos presbíteros aqui maduros. Nosso conselho é muito precioso. Sejam os que estão nativos, os que estão em disponibilidade. Eu já tive excelentes referências dos nossos presbíteros, e eu sou grato a Deus pelo conselho que temos. Então, pode procurar qualquer um deles, ou a mim também, mas conte conosco nesse sentido. E, por fim, a confessionalidade. O que é isso, confessionalidade? Eu falei sobre comunhão no aspecto doutrinário, né? A gente tem que ter uma unidade. Infelizmente, é que eu vou falar isso, infelizmente, nem toda igreja presbiteriana segue a unidade que deveria seguir. Nem todo pastor é confessional, subscreve ali os símbolos de fé da nossa igreja. A gente faz votos. Tá bom? O pastor, quando eu fui ordenado, eles me perguntam assim, você promete? Juramentos. A gente vai estudar um capítulo da confissão de fé só sobre juramento. Você promete subscrever e obedecer a palavra de Deus, as nossas doutrinas, enquanto elas estiverem firmadas na palavra, eu falei, prometo. Aí tem pastor que não está nem aí para isso. Quebra o juramento, e é por isso que eu coloquei aqui,
é meio que falar que a grama é verde, mas todo pastor deveria ser confessional, mas nem todo é. Então, esse é um dos pilares. Você vai ver um pastor que vai prezar pela confissão de fé, vai prezar pela doutrina, como é que a nossa igreja funciona, a gente vai caminhar certinho nesse sentido. Tranquilo, irmãos? O que é fundamento? Olha aí, a letra B fala assim, base, alicerce. Olha essa frase da Dorothy Sayers. Muitos supõem que o cristianismo é apenas uma forma de sentir, mas o cristianismo é, antes de tudo, uma explicação racional. O fato brutal, e aqui ela está falando lá da Inglaterra, se não me engano, é que neste país cristão, nenhuma pessoa em 100 tem a menor noção do que a igreja ensina sobre Deus, sobre o homem, sobre a sociedade, sobre a pessoa de Jesus Cristo. As pessoas não conhecem quem Deus é. Como é que explica aí Deus? Ah, pastor, não tem como saber. Realmente, na totalidade não. Mas a Bíblia fala alguma coisa sobre Deus. Quem é Jesus? O que é igreja? O que é batismo? O que é Santa Ceia? Por que a gente batiza criança? Por que a gente está zelando pelas crianças no culto? Por quê? Veja, a gente tem que aprender a dar a razão das nossas convicções. E para isso, temos que ter fundamento. E a Bíblia nos ensina e nos ordena a crescer e a nos preparar. E aí tem vários textos bíblicos aí, e depois você pode ler na sua casa, tá bom? Eu não vou ler todos agora não, mas depois você pode lê-los. O currículo, olha como é que a gente vai seguir. Hoje estamos tendo a aula introdutória, a segunda aula a gente vai falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia, entendendo por que ela é inerrante, suficiente, autoritativa. A gente vai ver que a Igreja Católica, ela equipara a Bíblia com a tradição, com o Papa e coisas desse sentido. A gente vai ver, não, a Bíblia é somente a Escritura. E aí eu já estou dando a aula, está vendo como é que eu falo demais? Terceiro, vamos aprender sobre o ser de Deus, quem Deus é, vamos aprender sobre o homem, o pecado em si. O que foi o pecado? Qual foi a consequência do pecado? E aí vamos entrar depois no plano de salvação e vamos tentar ter uma aula resumida sobre os 5 pontos do calvinismo. Essa é a primeira temporada. Por que nós somos chamados calvinistas? O que é isso, 5 pontos do calvinismo? Foi João Calvino que inventou isso. A gente não deve seguir a Bíblia, pastor? Você negócio de ficar falando de João Calvino, a gente vai entender um pouquinho disso e vendo a fundamentação bíblica de tudo isso. Na segunda temporada, a gente vai falar sobre os sacramentos. Tem uma aula sobre a teologia do pacto, da aliança. Nós vamos ver como nós somos uma igreja aliancista. E vamos entender como que é o desdobrar da revelação de Deus, que ela é progressiva. Em toda a Bíblia vai tendo pactos, aliança, até chegar no supremo pacto, no novo pacto firmado em Cristo Jesus. A nova aliança. Lembra que na Santa Ceia a gente fala assim, esse é o sangue da nova aliança. Deus, ele é um Deus de pactos. E a gente vai ver esse aspecto dos pactos, quem são inseridos nele. Aí entendemos sobre batismo, então depois, não sei se vai dar na mesma aula, por que a gente batiza por aspersão? A gente vai falar nessa aula. Por que a gente não tem que mergulhar, pastor? A gente tem fundamentação bíblica para isso? Temos. Mas não significa que a gente não aceite o batismo por imersão também, né? A gente usa só um pouquinho de água, é porque a gente gosta de economizar? Também. Economiza, mas não é só por isso, não. A gente vai aprender sobre Santa Ceia, vai ter uma aula só sobre esse sacramento, importantíssimo, para que você desfrute cada vez melhor do dia da Santa Ceia, o dia do Senhor. E então, na terceira temporada, a gente vai entrar sobre igreja. O que é a igreja? Como surgiu o presbiterianismo, e vamos ver a história da nossa igreja, os símbolos de fé, confissão de fé, os catecismos, o sistema de governo. Essa vai ser uma aula também muito preciosa. Por que somos presbiterianos? Esse nome já é difícil, né? Eu reconheço. Tem gente que nem consegue falar presbiteriano, sai um monte de coisa. É um nome complicado, mas por quê? Porque é governada por presbíteros. Qual a função dos presbíteros? Qual a diferença do docente com o regente? Tem hierarquia dentro da igreja? Diácono, presbítero, pastor. Às vezes tem gente que pensa isso. Não tem, você vai ver que não tem nada a ver com hierarquia, porque às vezes as pessoas acham que é uma escadinha, né? Não, fui diácono, agora eu quero ser presbítero. São chamados diferentes. Tem excelentes presbíteros que seriam péssimos diáconos. Tem excelentes diáconos que, se forem para presbiterato, não vai dar certo. Mas tem gente que é duplamente vocacionado, que dá certo nos dois, é bênção. Mas nem sempre é assim. Mas a gente vai aprender sobre o sistema de governo, entendendo das outras igrejas também, congregacional. Por que toda igreja, a maioria, leva tudo para a assembleia e a gente não? Às vezes a gente tem uma compreensão errada.
Nem sempre, não é tudo que vai ser trazido para a Assembleia. Vocês selecionam homens de Deus, presbíteros, para que eles tomem as decisões por vocês. O sistema presbiteriano é representativo e bíblico. Não é tudo trazido para a Assembleia, não. Vocês vão escolher. Na Assembleia, vocês vão elegê-los. Tem assuntos específicos que são trazidos para assembleias: compra e venda de terreno e eleição de oficiais. Agora, o resto, escolham bem seus presbíteros. Eles vão decidir. Por isso, orem por eles, por nós. E valorizem e honrem-nos também. À luz das Escrituras, claro. Profissão de fé. O que é profissão de fé? Confessar a fé. Por que a gente faz isso? A gente vai aprender também. Dízimos e ofertas. Veja, eu tenho dificuldade de ficar falando de dinheiro, mas sobre dízimo, à luz da Bíblia, eu não tenho. Quando é princípio bíblico, a gente vai aprender, ok? Princípio bíblico de fidelidade, a importância, por que é necessário. O meio ordinário é dízimos e as ofertas. Se a igreja for fiel, toda a igreja, nos dízimos e ofertas, não vai precisar ficar pedindo dinheiro. Na verdade, nem é o ideal. Mas às vezes a gente faz você está precisando trocar um data show, comprar um negócio, fechar o nosso lote. Às vezes é necessário, por quê? Porque muitos não são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Então, a gente vai aprender por que a gente tem que ser fiel no dízimo e na oferta. Tem fundamento bíblico isso, pastor? Isso não é coisa só do Antigo Testamento? A gente vai ver que não. Quarta temporada, vai ser uma aula ou duas sobre a vida depois desta vida. Pastor, para onde a gente vai quando morrer? Se eu morrer, eu vou ficar dormindo? Não vou. Eu vou ficar sonhando, eu vou conhecer as pessoas no céu. Então, algumas coisas óbvias assim a gente vai aprender nessa aula sobre escatologia. E por fim, a gente vai aprender os 10 mandamentos, de forma muito preciosa. As 2 tábuas da lei. Primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos que dizem respeito ao nosso dever para com Deus. Não terás outros deuses, não façam imagem, não tome o nome de Deus em vão, e lembre do dia de sábado, do dia do Senhor. Essa é a primeira tábua da lei. E aí a segunda tábua da lei, nós vamos estudar os nossos deveres para com o próximo. Lembra que Jesus resume a lei do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas? E o próximo? Jesus não está deixando os 10 mandamentos, não. Ele só está resumindo. Primeira tábua da lei. Como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? A gente vai aprender. Não tendo outros deuses, não fazendo imagem, não tomando o nome dele em vão, lembrando do dia do Senhor. Como é que eu amo o próximo como a mim mesmo? Não assassinando, não adulterando, não cobiçando, não roubando, não adulterando, não invejando. E aí são princípios que abrangem. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. A gente vai estudar. Então, por fim, orientações para a gente finalizar. As aulas têm uma sequência lógica. Façam um esforço para estar aqui. A gente está tentando gravar. E o presbítero Giovanni está quebrando a cabeça, correu atrás, comprou a câmera, se dispôs com todo carinho para ficar lá, para caso você não consiga ver, você pode ter esse recurso, ok? Mas é mais para a gente alcançar outros. A finalidade principal é essa. Porque o membro da igreja, aluno da escola dominical, vai vir aqui. E é diferente você estar aqui, tá bom? Você aprender aqui é uma coisa. Se assistir, você já perdeu a comunhão, você perdeu muita outra coisa. Não existe culto online, não. A gente vai aprender sobre isso mais para frente. E nem escola dominical online também, acho que não sei se existe, né? Mas não é o ideal, né? Então, a gente vai tentar gravar, mas seja assíduo. E nem sempre vai dar certo, né? Porque esse negócio é uma instabilidade. Ontem, depois de muitas horas aqui trabalhando, aqui o presbítero conseguiu fazer funcionar bonitinho. Aí chegou de manhã, não funcionou o áudio. Aí não sabe por quê. Ele não quer funcionar às vezes, não sei se é a gente que não entende muito também, né? Mas o presbítero Giovanni entende. Então, nem sempre vai funcionar. Então, não confia que não. Fala, não vou hoje não, vou assistir depois. Cuidado, não faz isso não. Eu estou te orientando para que isso aqui não te faça pecar. Tá bom? Isso aqui é para ser bênção na vida da igreja e para a gente também poder enviar para outras pessoas. Segunda orientação, coloque a IBD como compromisso e prioridade na sua agenda. Olha que bênção, a igreja é cheia hoje. Louvado seja Deus por isso, que bom que você veio. Então, coloque como prioridade. Dia do Senhor. Você não vai faltar o trabalho. Dificilmente você vai faltar um trabalho. Dificilmente você vai. Não vou trabalhar hoje não. Dependendo, você pode nem ir depois mais, né? Você resolver fazer uns negócios assim. O diácono Rian, se você fazer isso lá no quartel, eles podem te buscar aqui, né, Rian? Aí fica uns dias presos lá. E por que quando é para estudar a Bíblia, a gente escolhe de qualquer jeito, né? Acho que hoje eu não vou, não. Hoje é dia do Senhor. Novamente,
exceções, pode acontecer, imprevistos. Agora, quando o imprevisto é todo domingo, aí tem alguma coisa errada. Terceiro, se prepare para o dia do Senhor. Então, guarde o sábado. Eu achei precioso, conversando tanto com o conselho, o diácono Alessandro ontem. Aqui a igreja não é uma igreja ativista. Nossa igreja não é uma igreja que todo sábado tem alguma coisa. Uma das razões é porque parece que os pastores últimos, a folga era no sábado, né? E aí, às vezes, se reunia um pequeno grupo aqui, outro ali. Mas você pode usar o sábado para cuidar da sua família. Então, guarde o sábado para se preparar, para descansar também, para cuidar do que você tiver que cuidar da sua casa. Você trabalhou de segunda a sexta, beleza. Mas no domingo, prepare-se para ele. Aí, no sábado, você pode deixar prontinho sua roupa. Você pode cuidar da sua família. Amanhã é dia do Senhor. Então, coloque como prioridade na sua agenda. Quarta orientação, separe um material. Pode separar um caderno, pode trazer caneta, é uma escola. Quinta, tire dúvida quando tiver, não tenha vergonha não. Às vezes a sua dúvida vai ser a dúvida de outra. Mas, pastor, deve ser uma dúvida muito boba isso aqui, eu fico com vergonha de ser uma dúvida muito simples. Não tem problema, a gente está aqui para aprender, para errar juntos. Então, ficou com dúvida, pergunte. Se não conseguiu perguntar, aí você pode perguntar depois também. Tá bom? Pode procurar a gente perguntar, mas pergunte, aqui é para isso. E vocês perceberam que eu falo bastante, então se você não me interromper, eu vou ficar aqui, igual uma matraca aqui, sem parar. Então, me interrompa, participem. E por fim, ore por você, por seus irmãos e pelo professor. Lembre do sábado para isso. Orar, Senhor, abençoe amanhã, abençoe a nossa aula, a pregação à noite. Abençoe o professor que vai dar aula, o pregador. Abençoe os meus irmãos. Mas orem. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Preparados para essa série? Deus nos abençoe. Ore por mim, por favor. Ore por nós. Domingo que vem a Bíblia Sagrada. Vamos aprender um pouquinho sobre isso então. Alguma pergunta? Algum comentário? Pode falar. Olha que bênção. Excelente. Eu vi que já teve muito material bom aqui. A igreja, meus irmãos, e aqui eu quero refrisar o que eu até conversei com o presbítero Giovanni. A igreja presbiteriana de Itaporã é uma bênção. Vocês estão numa ascensão. Aqui tem professores excelentes. Já estudaram sobre cosmovisão, já estudaram sobre crer e também pensar, sobre sofrimento. Então, eu não estou aqui, não quero que vocês olhem, o pastor chegou e quer mudar tudo. Não, só quero continuar, tá bom? Não me vejam como um revolucionário, porque não sou. É claro que eu tenho convicções fortes, tem coisas que a gente vai mudar, é natural, né? Tem pastor que pensa de um jeito, pastor que pensa de outro, mas vocês são uma bênção. A Igreja Presbiteriana de Itaporã, eu fui presenteado com vocês também. Vocês têm um coração ensinável. Eu já percebi isso. Eu já estive em lugares que a gente falava e, meu amigo, você podia mostrar na Bíblia direitinho. Não estou nem aí, pastor. Agora eu percebi que aqui não. Aqui vocês são ensináveis. E continue assim, na Bíblia. Foi o que os presbíteros me falaram. Eu falei, olha, irmãos, eu tenho convicções fortes. Vocês vão caminhar comigo, né? Aí sabe o que eles falaram? Pastor, se estiver na Bíblia, estamos juntos. Falei, perfeito, então vamos caminhar junto. É só estar na Bíblia. É porque às vezes é algo tão óbvio, mas a maioria nem sempre vai seguir, né? Então, excelente comentário da irmã para poder puxar isso aí. Igreja nossa é uma bênção. Tá bom? Então, você faz parte de uma igreja que é uma bênção. Há 42 anos tem sido uma bênção em Itaporã. E eu sou grato a Deus por apenas agora ser inserido na história e fazer parte da vida de vocês também. Mais algum comentário? Dúvida? Pode perguntar. Estamos nos adaptando bem, sim. A gente tem gostado, a gente brincou. Vocês facilitaram para a gente. É claro que dificulta o aspecto de, não vou mentir, bate a saudade, né? A gente está longe de tudo. Lá tinha família, tanto minha quanto da Tainá. Aqui a nossa família é vocês. A igreja é a nossa família.
nossos amigos, irmãos, famílias, são vocês. Então, a gente tem se adaptado bem, e a nossa oração desde o início era assim, acelere a nossa adaptação. E Deus tem respondido às nossas orações. Tem sido bênção, a gente tem gostado bastante. A Tainá ainda tem ficado muito presa dentro de casa. O carro, graças a Deus, ficou pronto, irmãos. Louvado, deixa eu dar o testemunho aqui, louvado seja Deus. Amanhã a gente busca ele lá. Então a gente vou poder tirar ela um pouquinho de casa. Eu não, ainda saio, né? Eu já rodei a cidade toda aí com o presbítero Zico, fui depois de Montes, Nicítio, já fui. Agora ela não. Ela já vivimos. Já quase pedi para ele deixar eu dirigir. Irmãos, ele é o vice-presidente do conselho, não conta para ele, tá? Brincadeira, ele não está aqui hoje. Cadê o presbítero Zico, né? Aí, ó. O presbítero Zico não falta. A gente tem que saber por que ele não veio. Aconteceu alguma coisa. Estou preocupado já agora. Mas tem sido uma bênção. Mas aí ela não. Ela nem no mercado, acho que ela foi no mercado uma vez. Aí eu que vou. Eu pego os meninos, vou lá, eles vão de bicicleta. Então, só isso aí que está sendo. Só abrindo o coração aqui, né? Mas agora com o kart a gente vai poder sair um pouquinho, vai no mercado mais longe para andar mais e tal. E aí, a gente tem se adaptado bem. Eu agradeço o carinho e as orações dos irmãos. Mais algum irmão? O presbítero Paulo ia falar ou não? Perfeito. Excelente colocação do presbítero Paulo. Isso aí, ó, por que é bom participar? Eu nem tinha metido a isso. Você vê, às vezes a igreja fala que é doutrina, aí você não pode usar a calça. Isso é uma doutrina. Isso não é doutrina, né? Não é verdadeira. Não pode usar brinco. Não pode usar short. É claro que tem, tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Tem as ocasiões, a gente tem que ter a ordem, o pudor, mas tem questões que são meramente usos e costumes, não são doutrinas. Então, quando a gente fala de doutrina, a gente está falando de ensino, de Bíblia, de Jesus, não de usos e costumes. Excelente colaboração do presbítero Paulo. Sim, minha irmã. Perfeito. Excelente citação. Muitos livros informam, mas só a Bíblia transforma. E ela transforma mesmo. Transforma. À medida que você estudar e conhecer mais sobre Deus, isso não é só algo intelectual. Você vai mudar dentro de casa, no seu trabalho, na sua vida. Afeta como um todo. Mais algum? Então vamos orar, irmãos, que já passei 2 minutos. Vamos ficar de pé, então. Pedi o nosso irmão presbítero Gilmar, que estava viajando. Eu fiquei preocupado com as conversas aí, que ele gosta de ir lá. Amém. Deus abençoe, irmãos. Abrace pelo menos 250 pessoas agora e depois você está liberado. Até mais tarde.